Filipe, será que nós precisamos realmente que alguém nos diga o nosso próprio caminho? Olha, Diogo, isso é uma pergunta muito interessante, à qual eu te digo que o nosso caminho, ele já está cá dentro. Nós não precisamos que ninguém nos diga para onde ir, porque nós já temos essa bússola cá dentro. O que muitas vezes é útil ao longo do caminho é eh, termos contacto com um conhecimento que nos faça despertar e como abrir essa bússola. Agora, o caminho é interno, sempre interno. Quem olha para fora como sendo o caminho está lá fora, vou fazer o que esta pessoa diz ou o que aquela pessoa diz, esse é o caminho deles, ou é a mensagem deles. Mas o caminho é interno, o caminho está cá dentro e nós só precisamos de perceber como é que o lemos, como é que lemos esse mapa. Isso O que é que faremos? ajuda-nos a falar de uma coisa, ou melhor, liga-nos a um assunto que é muito importante, que é a importância, a preponderância de pessoas que na nossa vida podem ser consideradas, há uns que consideram mestres, outros gurus, outros guias, outros amigos, outros astrólogos, outros guias, sei lá bem, cada um vai chamando de uma forma diferente, mas a importância dessas pessoas na nossa vida. Mas a importância delas, é isso que nós estamos aqui antes de começar agora a estar a falar, que é dissociar uma coisa é o conhecimento que elas nos passam e também a outra coisa são elas como seres humanos. Isso. Porque por vezes começamos a confundir tudo, achamos que aquela pessoa que está naquela circunstância, naquela função, eh, espera-se que ela continue a ter, obviamente, uma ética nobre, que seja uma pessoa bondosa, etc, 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 mas ela continua a ser humano como todos nós. Ora está. Então, endeusar qualquer fonte de conhecimento, e às vezes nós endeusamos até um livro, não tem que ser propriamente. O mestre pode já ter desencarnado, e se ele através de um livro, nós de repente achamos que aquele livro, e obviamente, vamos aqui não queria entrar no tema das religiões, porque era outro vídeo, e ficamos de deixar esse assunto das religiões um bocadinho ao lado hoje, mas focar nesta questão, a importância de nós separarmos o mestre, ou melhor, a pessoa do conhecimento. Ora aí está. Ora aí está. Esse é o ponto-chave, porque nós tivemos, e ao longo do tempo vamos sempre tendo muitas pessoas que passam um conhecimento super valioso, um conhecimento super disruptivo às vezes. Contudo, o importante, ou melhor, aquilo que nós achamos que o foco onde deve estar é nesse conhecimento e não a pessoa, porque existem muitos relatos de pessoas que trouxeram grande conhecimento, mas também passaram por todos os seus desafios na mesma. Então, às vezes, chamar mestre a mestria de algo é algo muito complexo, porque isso assume que tudo está dominado. E a forma como a vida acontece aqui é muito. Desafia demasiado essa assunção de mestria. Então, o grande problema, muitas vezes, de querermos entrar nesse campo do esta pessoa é um mestre, então eu vou seguir exatamente aquilo que é dito. Sigam-no pelo conhecimento, não sigam pela pessoa, até porque muitas vezes acabamos por criar laços, ligações com essa pessoa que na realidade não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui, melhor, o conhecimento oferece-nos um caminho de libertação. Não é suposto ser um caminho de ainda mais criarmos mais um amaranhado de ligações emocionais para com outras pessoas. Então devemos de ficar. É muito interessante quando em nós despoleta um sentimento de alegria e preenchimento, mas por aquilo que nos chega, que nos ajuda a abrir internamente quem nós somos, os caminhos que devemos seguir, as nossas intuições, o que é que faz mais sentido. E é esse o poder do conhecimento que é posto em prática. Então, todas essas pessoas que nos trazem conhecimento, se calhar o foco deve ser mais no conhecimento em si, não tanto nas pessoas. Exatamente. E essa é uma diferença muito grande entre a admiração e a dependência. Não Ora, é que nós podemos admirar muito a pessoa, ou muito aquele livro, ou muito aquela fonte de conhecimento, por aquilo que ela nos transmite, pela ideia que nos trouxe, ou de alguma forma, às vezes, até um sentimento de gratidão, porque, ok, esta pessoa trouxe umas ideias que estavam muito longe da minha realidade e que tiveram a capacidade
estrondosa de mudar o rumo da minha vida, ou trazer-me consciência, ou fazer a vida de outra forma. E isso depois, às vezes, aproveito só para fazer aqui um parênteses, porque podemos ir ter com alguém, ter uma conversa com um bom amigo e dizemos, eu dou-se só um conselho e só mudei uma coisinha na minha vida, mas essa coisinha a longo prazo pode ser é outra vida, quer dizer, a pessoa vai parar a outro destino totalmente diferente, às vezes por uma frase, por uma ideia, por uma letra, por um insight. Mas isso tornar-se dependência é um perigo enorme. É um E é perigo. uma das coisas que, infelizmente, nós vemos muito na nossa sociedade, que de repente começa-se a admirar seres humanos como se fossem deuses. Começa-se a admirar pessoas de carne e osso que têm desafios, têm medos, têm traumas, têm dificuldades, têm as suas próprias exigências. Cada um tem o seu novelo, como se Exatamente. elas fossem deuses omnipresentes, omniconscientes, que tivessem uma clareza sobre tudo e todos, e isso depois naturalmente vai dar uma desilusão brutal. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser desencarnado, mas mais tarde ou mais cedo esta pessoa vai nos desiludir, porque ela nunca vai estar na categoria de Deus. É mesmo isso, é mesmo isso. E é muito importante também pensarmos nesta perspectiva, continuando exatamente o que estavas a dizer. Quando nós fazemos isso e nos colocamos quase como que no lugar daquela pessoa e que fazemos aquilo tudo que, ou seguimos exatamente o caminho dessa pessoa, o que é que estamos a fazer? A percorrer o caminho de outro e não a percorrermos o nosso caminho. Então, é quase como que, por vezes, depois gera-se, são situações de conforto, não é? Porque se nós tivermos sempre alguém a dizer-nos o que fazer, retira-nos o quê? Responsabilidade, não é? Porque então, alguém diz-me, eu faço isto, é mais fácil, muito mais fácil, seguir algo do que nós trilharmos esse caminho sozinhos, não é? Por nós. Então, aí estamos a fazer algo. Primeiro, a viver a vida de outra pessoa, não a nossa. Segundo, a criar uma ligação e um vínculo, muitas vezes de dependência, que se calhar se formos a ver bem, começamos a olhar aquilo com uma lente de muito glamour à volta, que se calhar na realidade não é nada assim, né? E depois, em terceiro lugar, estamos a fazer estamos a cometer aqui uma situação complexa, que é, estamos a entregar tudo o que é nosso, não é? Que é a nossa essência, as nossas vontades, a nossa própria consciência. Estamos quase como que a subcontratar isso a alguém que o faça por nós. E isso é um problema, porque no final do caminho, como estavas a dizer, até mesmo depois de desencarnar, no final do caminho há algo muito forte que nos espera, que é a nossa consciência, né? Nós vamos olhar para trás e nós próprios vamos dizer: ora bem, eu tinha isto que eu próprio assumi como sendo algo que eu queria fazer, queria experienciar, queria. Eram estas algumas diretrizes que eu próprio defini para mim. E na realidade, aquilo que eu fiz, opa, isto não tem nada a ver. Deixei-me ir por este caminho que é exatamente diametralmente oposto àquilo que eu deveria ter feito. Esse é a realidade da nossa consciência, porque a ideia de que alguém vem julgar é uma ideia dependente muito em sistemas religiosos, e nós aqui falamos de espiritualidade de uma forma livre. Então a nossa consciência, um dia mais tarde, vai olhar para aquilo que foi esta experiência, né? E pode ser, às vezes, Filipe, a pessoa pensar quando chegar do outro lado. Às vezes é quando tiveste 60 anos, às vezes é quando tiveste 40 anos. Não é de repente vês uma notícia ou descobres alguma coisa ou de repente vem alguma informação que desconstrói, destrutura todo aquele sistema de crenças e todo aquele sistema devocional. E porque é que eu dediquei 40 anos, 30 anos, 10 a uma hora a uma pessoa que tem este comportamento, faz isto, é aquilo e não sei o quê. Então é esse o perigo, não é? É Da questão da dependência. É nós endeusarmos as pessoas. E seja ela até às vezes um cantor, seja ele um escritor, seja ele uma pessoa, um ser humano. Então todos nós, eu vou mais para a conversa para um extremo um bocadinho dramático. Mas todos nós temos nossas necessidades biológicas, todos nós precisamos beber água, todos nós precisamos dormir, todos nós precisamos de tudo. Não é? Umas pessoas mais do que outras, mas devemos manter essa humanização do ser humano, porque depois isto também se funciona, como nós estamos a falar, num duplo sentido, que é também para uma pessoa que é professor, podemos considerar o mestre de uma área, ter pessoas dependentes, penduradas nela, tem o seu preço.
E aqui nós Tá. podemos falar, se calhar, de variação energética e tudo mais. Então, tu também, para quem é professor, para quem dá aulas, para quem ensina, ter essa questão de dependência, não, esta pessoa é espetacular, não sei o quê, a pessoa retroalimentar aquela relação, mais tarde ou mais cedo, aquilo vai trazer um preço. Vai trazer um preço. Vai trazer, sim senhor. E vai ser muitas vezes, toda essa ligação acaba por também, e agora olhando mais, se calhar também olhando pela perspectiva de quem passa conhecimento, de quem ensina, de quem tem uma experiência a passar, acabamos por também, se calhar, quando endeusamos essa pessoa, se calhar poucas vezes pensamos que também lhe estamos a retirar a liberdade. Porque estamos porque quando isso acontece, cada movimento passa ali um escrutínio, não é? Temos as pessoas todas dependentes e de repente um movimento ao lado, porque todas as pessoas têm um dia mau, todas as pessoas têm dias em que as coisas não fluem, não é? E de repente essa pessoa deixa de ser livre de fazer uma coisa, falhar. E nós sabemos que falhar é essencial ao crescimento. Só quando fazemos coisas, falhamos, aprendemos com elas, é que percebemos: espera lá, eu hoje sei mais que ontem, porque já sei que o caminho não é por aqui, então é por ali. Então é uma situação muito complicada, não é? Quer de quem é endeusa, quer de quem é endeusado. Exato. É isso, por exemplo, uma das coisas que para mim é essencial é quando nós estudamos, porque ninguém para de estudar, quer dizer, seria estranho nós pararmos de estudar, então tu de repente vais tirar um curso com alguém, ou vais estar com alguém, não, eu já sei tudo, eu não preciso estudar mais. Para mim isso é assustador, não é? Para mim isso é assustador. Agora, quem pratica, quem estuda, quem desafia-se, por exemplo, isso também leva-nos a falar de outra coisa, que havia, quando era muito jovem, eu usava esta expressão, ouvia essa expressão, e hoje em dia deixou de ir em desuso, que é, não é burro quem muda de ideias, é burro quem não tem ideias para mudar. Era uma coisa que se ouvia muito, eu quando tinha os meus 15, 16 anos, ouvia-se muito esta expressão, esse ditado, e entretanto, hoje em dia já não se... Não é quem diz a mesma coisa até o resto da vida dela é que são os sábios. Agora, quem está desafiante, e é isso que eu digo muitas vezes quando falo da astrologia, que é, essa é a minha verdade hoje. Amanhã eu posso abrir um livro, ou ter outra experiência, ou ter outro entendimento, e as coisas mudarem. É isso mesmo. Então, não há verdades, quer dizer, as verdades imutáveis são aquelas verdades maiores, como o amor, não é? A bondade, a prosperidade da natureza. Essas são as verdades maiores. As outras todas são temporárias. É E isso mesmo. quando nós partimos do pressuposto que tudo é dito, tudo é falado, está sob um crivo e sobre uma transcendência quase divina, é um desafio muito grande, porque mesmo a nível de dependência, e é uma das coisas, não é? Há a questão da dependência emocional, há a questão da dependência física, às vezes há os abusos, e às vezes abusos sexuais, que também vêm, por vezes, muitas vezes associados a essas relações de dependência. Também há a dependência energética, há a vampirização, então há todo um manancial de coisas que nós não queremos na nossa vida, quando nós de repente olhamos para alguém que tem um conhecimento espetacular e que está-nos a passar esse conhecimento de uma forma espetacular e de repente pensamos que ela é super-homem. Exato. E não pode falhar, e tem de saber tudo, e é essencialmente nisso do saber tudo, não é? Que às vezes é o ponto que as pessoas acabam por se também perder ou assumir erradamente, não é? Há um conhecimento que está a ser passado, mas noutras áreas da vida essa pessoa pode não ter conhecimento absolutamente nenhum e está tudo certo. Essa não é a sua missão é passar aquela mensagem naquele âmbito, naquele contexto. Então, todos nós temos um propósito, todos nós somos mestres de nós mesmos, não é? Então, todas as pessoas que se cruzam no nosso caminho, vão nos passar um conhecimento, mas é muito importante reter mesmo esta ideia de que o caminho fazemos nós. E nós só sabemos qual é o caminho quando entramos por aí e queremos percorrê-lo nós mesmos. E daí é que vem o grande valor. Porque se formos a pensar no grande plano das coisas, não é? Se uma determinada pessoa com um determinado conhecimento está aqui neste plano encarnado com quem nós podemos interagir, essa pessoa tem uma missão. Essa missão é passar, por exemplo, conhecimento. E essa passagem de conhecimento é precisamente para, de uma forma harmónica, trazer o quê? Esclarecimento, expansão de consciência. Então vamos agarrar esse conhecimento
e ver como é que o podemos encaixar em nós e sermos coerentes com ele quando ele faz sentido. Porque só assim é que vamos tirar o grande partido de tudo isso que nos é colocado no caminho. Focarmos nas pessoas. Temos de ter a consciência que são pessoas, têm as suas lutas, estar encarnado não é fácil, têm muitas vezes os seus próprios processos para lidar, e, e também vamos muitas vezes ser, quando entramos nesse caminho, vamos ser mais um elo, apesar e mais um elo a daí também puxarmos para nós coisas que se calhar não queremos. Então o foco é mesmo, eh, Exatamente. nós não precisamos de mestres pelo conceito de mestria em si, mas olhar para essas pessoas como desbloqueador de um conhecimento, de uma partezinha do nosso mapa interno, para nós próprios fazermos o caminho. Filipe, tu estás-me a tua expressão ou as tuas ideias estão a fazer lembrar de uma frase que às vezes perguntam, muitas vezes, Diogo, qual é que este curso é bom, aquela formação é boa, aquele livro é bom? Às vezes pedem uma opinião e eu, para mim, uso esta bitola e partido, pode ser que sirva para outras pessoas, que é, há dois tipos de conhecimento, o que te aprisiona e o que te liberta. Ora está. Em todas as áreas da nossa vida, desde a astrologia até a espiritualidade, até todas as áreas de uma forma geral, há dois tipos de conhecimento. Há conhecimento que te dá as pistas, que te inspira e que te faz andar entre ti próprio e te alavanca. E há conhecimento que te condiciona, que te faz pagar mais um curso, que te faz literalmente mais um workshop, fazer mais umas barrinhas extra e cria um esquema infinito de dependência que tu nunca mais te vês livre daquilo. É isso mesmo. Não é? E, por favor, não me entendam mal quando eu digo isto, no sentido, há cursos que têm, é preciso 3 ou 4 níveis, há cursos realmente complexos que é preciso investir tempo, mas quando nós estamos numa espiral que não conseguimos libertar-nos daquele mestre, daquele professor ou daquela área, e quando nós estamos ali, aquilo nunca mais vai acabar, então se calhar nós estamos a caminhar um caminho do aprisionamento. É isso. É Agora, isso. quando nós vamos a um curso, vamos a uma formação, e terminou aqui, agora tens de fazer o teu caminho, faz o teu caminho, então se calhar essa pessoa está a querer a nossa liberdade, está a querer, e nós não gostamos, dizer, mas não, como assim, eu vou fazer sozinho e tal, não sei o quê, por favor, ajuda-me. Mas a Exata. pergunta é, não é, se nós não desenvolvemos a nossa mestria, lá está, se nós não tivéssemos aprendido a caminhar por nós próprios, a comer por nós próprios, a respirar por nós próprios, algum diria que podemos estar vivos, É isso. Senão, isso não seria viver, isso seria só, não é? é só existir, mas não seria viver, não é? Não seria ter toda essa experiência. Então, uma vez numa formação, ao longo do conhecimento de espiritualidade, eu e a Gabriela sempre fomos fazendo muitas formações que para nós faziam sentido e que era algo que nos agregava ao nosso conhecimento. E uma vez, quem estava a dar essa formação disse: Pronto, então o conhecimento está aqui, a técnica vocês desenvolvem. E isto é um conhecimento exatamente no sentido que tu disseste, é passar uma experiência de libertação. Eu ensinei-te o conhecimento, agora desenvolve a tua técnica, porque a tua técnica vai ser a melhor possível para ti e para tu passares às pessoas com quem que se vão cruzar no teu caminho. Mas não te vou Portanto, ensinar como é que se faz. Pega neste conhecimento, formata como tu quiseres. Pronto. é isso mesmo, Filipe. Agora, quando tu és aquela pessoa que tem leia, e leia, e leia, e leia, e leia, e leia, e tu nunca. E não é isso, e não te incentiva a desenvolveres. Eu acho que isso é uma boa pista. Não te incentiva a desenvolveres, que está constantemente. Olha, se quiseres ajuda, eu pergunto, pede-me a mim. Esse tipo de realce, ou esse tipo de dinâmica que todos nós podemos conhecer, não, mas eu conheço muitas pessoas, algumas situações destas. Então, nós podemos usar, se fizer sentido e se for útil para ti, usa essa bitola. Há Isso é. conhecimento, e às vezes é desafiante. Às vezes, nós todos queremos, por vezes, todos não, mas uma grande maioria de nós quer ser levado pela mão e quer a bengalinha, e todos nós temos esse processo de transição do conhecimento. Mas quando as coisas, nós percebemos que nós estamos a cada vez mais presos dentro de um sistema ou presos dentro de uma ideia, então se calhar é boa altura para procurar outras fontes, ver outras ideias, procurar outras pessoas que nos possam continuar a desenvolver a nós mesmos. É isso mesmo. É isso Não mesmo. é? E Porque é por no isso fim do que, dia é connosco que nós vamos ter que viver. ora está, é isso que eu ia também reforçar isso, porque no final de contas, nós devemos sempre ter esta perspectiva presente. Ok, o que é que eu estou a agregar à minha experiência com isto?
O que é que isso me está a permitir? Eu evoluir, eu crescer. E nós só crescermos se fazemos, só crescemos se fazemos. Porque muitas vezes são-nos apresentados processos, métodos, e de repente ali no meio surge a questão: para que é que eu estou a fazer isto? Não é? Mas porquê que é assim e não é ao contrário? E existem sempre as pessoas que seguem: "Ah, não, vou seguir porque o mestre disse que era assim". Mas se calhar ali há muito espaço para interpretação. Se calhar o princípio que está por trás de todo esse fundamento é: pega neste conhecimento e agora adapta-o à tua forma, né? E se pensarmos de uma forma mais holística, se calhar foi esse o princípio que está por trás de todo o conhecimento energético e espiritual da humanidade, em que existem vários tipos de terapias, vários tipos de processos, que no fim, todos eles têm um propósito, não é? De uma forma harmónica, e levar ao crescimento e trazer consciência ao próprio ser. Mas há desde reiki, a terapia regressiva, ou tudo o que for, São tantas. né? Mas qual é o propósito fundamental de todo o plano espiritual ao trazer todas estas ao trazer esta informação? Foi permitir que cada um o formatasse de formas diferentes. Por exemplo, temos um exemplo muito claro, que é, entre o reiki e aquilo que é, na altura, formatado pela, se eu não me estou em engano, pela Igreja Messiânica, que é o Jorei. Né? Ambos, ambas técnicas baseadas na imposição de mãos, na transmissão de energia, mas com fundamentos, com processos diferentes, mas o propósito é um, ajudar o próximo. Então, há muitos É isso exemplos mesmo.